verso 9 diz assim: e ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse-lhe: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e empunhava suas mãos sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto grande coisa ele deve sofrer por causa do meu nome. Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que receba a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Como vocês aceitam? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar somente para os obreiros, para os varão aqui. A gente sabe que no meio das congregações, os varão estão a desejar. Então, as varoas sempre está dando lugar, né? Mas hoje eu quero focar mais sobre as vidas dos varão. Amém? Amém. Como é o culto de varão, tem que focar um pouquinho sobre os varão aqui, mas você receba também, tá, varão? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto de fato bem conhecido daqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Olhe bem, livro de Atos dos Apóstolos é o segundo livro, o segundo tratado escrito por Dr. Lucas. Dr. Lucas, ele escreve o seu primeiro livro acerca de tudo que Jesus fez enquanto estava na terra. Depois que Jesus, no capítulo 24 de Lucas, ele faz a sua ascensão, está junto com o seu discípulo e alguns olhando para Jesus. Jesus é levado ao céu, os anjos aparecem e perguntam para aqueles homens galileus: por que olha para cima? Da mesma forma que este foi levado, ele virá buscar o seu ou a sua igreja. Lucas vai dar continuidade escrevendo agora o seu segundo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou podemos dizer uma das realizações a qual o Espírito Santo é prioridade aqui neste livro. Porque quando nós olhamos para este livro, você vai ver que no capítulo 1 há a promessa de Deus sobre este livro. No capítulo 2, a essência da promessa. No capítulo de número 3, a promessa cumprida. Capítulo 4 e 5, a evidência da promessa sobre este livro. Capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus separa alguns para direcionar a sua vocação. E a Bíblia nos diz que dentre este havia um jovem por nome de Estevão, a qual a Bíblia nos diz
diz que ele era apenas um diácono, mas a Bíblia não diz que, sendo um diácono, a Bíblia não diz que ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. É interessante que hoje, atualmente, nós estamos no meio de pessoas que se intitulam e vêm menosprezando o cargo, a hierarquia eclesiástica. Alguns que a gente, ou podemos dizer aqui nesta noite, que alguns já não obedecem mais o cargo eclesiástico, ou a hierarquia eclesiástica, e isso aqui é um perigo no nosso meio evangélico, porque tem alguns que estão se surgindo, e aí, de repente o camarada, ele já se torna-se um pastor, ele já se torna-se um apóstolo, e eu não sou contra isto, mas eu prefiro continuar aonde eu aprendi que tudo nasce ou dentro de uma regra eclesiástica que começa de baixo, começa do início. Então a Bíblia não diz que este aqui, a Bíblia não diz no capítulo de número 6 que este homem, o capítulo 6 e 7, a Bíblia não diz que os diáconos são selecionados. A Bíblia não diz que no meio da seleção, este homem, por nome Estevão, era apenas um diácono, mas ele era diferente de alguns no seu meio. Por que, Jesuíldo? Porque a Bíblia não diz que ele começa a pregoar o Evangelho, e pregando o Evangelho com a tal sabedoria, ao ponto que aqueles que estavam ao seu redor vai perguntar com quem ele estudou, aonde ele se formou, quem era o mestre dele. A Bíblia não diz que alguns olham para ele e dizem: não, são apenas uns que confessam ao nome de Jesus. Isso aqui é fato que me chama a atenção, porque há algo aqui que chamou a atenção daquelas pessoas, a sabedoria que ele tem. Alguém indaga, mas eles, com tanta sabedoria, não foi formado com Gamaliel, não foi formado com os eruditos, não. Alguns fariseus vai perguntando com quem ele se formou. Não, é apenas um discípulo de Jesus, mas sendo discípulo de Jesus, ele tinha algo a qual fazia a diferença. Do que, Jesuíldo? Era a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque a presença de Deus nos envolve, a presença de Deus nos atrai. Quanto mais nós buscamos a presença, nós vamos ter mais vontade de ler a palavra. Quanto mais nós buscamos a presença, nós vamos ter mais vontade de dialogar, conversar com Deus, com Jesus. E isso nos chama a atenção, porque ao ponto deles olhar para Estevão, e a Bíblia não diz que eles vão se sentir inferiores à sabedoria daquele homem, e vai trazer a inveja, porque alguns que não querem ter uma experiência de buscar o conhecimento dentro da palavra ou com o Espírito Santo, vai ver alguns que vai se estar na presença de Deus, e Deus vai começar a usá-lo, e aqueles que vai observar, vai dizer: ele não pode crescer mais do que eu, ele não pode se destacar mais do que eu. Mas isso aqui vai chamar tanto a atenção, ao ponto que eles vão se reunir. Deixa eu liberar algo aqui nesta noite para a sua vida. Você vai enfrentar momentos, ou vai enfrentar situações, que pessoas vão olhar para você. A presença do Espírito Santo, ela tem que ser destaque na sua vida. Sendo destaque na sua vida, vai começar alguns se levantar, e os se levantando, fica tranquilo, porque ele se levanta porque tem algo diferente na sua vida. É a presença de Deus que vai te identificar quem nós somos. Olhe bem aqui para mim, por gentileza, porque quem tem a presença, ele
disse: eu vim não para ser servido, mas vim para servir. Jesus estava dando exemplo de humildade para os seus discípulos, dizendo: vocês primeiro precisam aprender a servir e não ser servido. Isto iniciou antes mesmo, mas Jesus já estava ensinando. Acredito eu, é o pensamento do pregador, que talvez Estevão estava assim observando a história de Cristo, estava dizendo: ele me chamou para servir, ele me chamou para servir, e quem é chamado para servir, aonde ele chega, a presença vai atrás dele, fazendo a diferença na vida dele. Olhe bem, ele está pregoando a palavra. Se ele estava pregoando a palavra, não é um culto ou ensinamento de obreiro, mas vamos aqui. Se ele estava pregoando a palavra, ele tinha conhecimento na palavra. Porque infelizmente hoje tem alguns obreiros, amado, que desejaram. Meu pastor, ele é crítico nessa parte. Um obreiro, quando eu falo obreiro, ele vai do cooperador até o pastor. Se ele não saber manejar a palavra, isso aqui quem vai dizer depois é este homem que está aqui no capítulo de número 9, que nós vamos falar dele. Se o obreiro não sabe manejar a palavra, ele não é digno. Olha o que está acontecendo. Estevão tinha tanta sabedoria que alguns vão se reunir e vai dizer assim: não, nós temos que parar, fazer alguma coisa contra a vida dele. E a Bíblia não diz que se reuniram e tramaram contra a vida dele. Pegaram pedra, levaram ele ao parte do muro. Começou a predejar a Estevão. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo sendo apredejado, a Bíblia não diz que ele pôde ver o céu aberto. Aleluia! O apredejamento aqui era verídico. Naquela época, a pessoa pegava a pedra e atirava para matar o camarada. Hoje, tem pessoas que não falaram de mim e já quer parar. Olhou indiferente para mim, quer parar. Mas esse homem vai nos ensinar que ele estava sendo apredejado, sendo apredejado. E a Bíblia não diz que ele continuava fiel a Deus. Viu o céu aberto. Era ele dizendo: enquanto vocês me apredejam, eu estou vendo o céu. Estou vendo o Filho de Deus que está à direita dele. Porque a Bíblia vai dizer que muitos não vão sofrer o dano da morte, mas é morte para algumas, é salvação para outro. Era ele dizendo: pode me apredejar. Enquanto vocês me apredejam, tira a minha vida, eu tenho um lugar lá no céu, porque eu não vou deixar de confessar o nome dele. Eu vou continuar
estamos no ano de 2023. E este evangelho ainda carrega vivo. Vai continuar vivo. Por que, pregador? Porque pode tentar matar. Vão matar apóstolos, vão matar os pastores, vão matar profeta. Mas eu quero ver matar a palavra que saiu da boca do profeta, dos apóstolos, dos pastores, de nós que somos testemunhas de Cristo. Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Vou derramar do meu espírito, da minha presença, para ser cheio. Tem testemunha dele aqui nessa noite. Tem testemunha dele aqui nessa noite. Tem testemunha dele aqui nessa noite. Se você decidir andar no padrão de Deus, esteja preparado para sofrer. O Evangelho, para alguns, diz que é simplesmente mel. Mas o Evangelho, quando eu olho a Bíblia, eu vejo que cada pessoa, para continuar levar o nome de Jesus Cristo, sofrer, padecer, enfrentar momentos difíceis da sua vida. Olha bem o texto que nós lemos em Atos 10, Atos 9. Vai dizer que este homem, por nome de Saulo, compartilhou da morte de Estevão. Ele pega as vestes de Estevão, e a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem sábio na Torá, ou no Pentateuco de Moisés, seguindo-se a lei de Moisés. Pensava ele que estava fazendo a coisa certa. Tem pessoas que, seguindo a lei, acham que está fazendo a coisa certa. Só que Jesus veio com a graça. E tem pessoas que vivem na lei. E o que a lei vai dizer? A lei foi escrita quando Moisés estava no monte. Aonde Moisés escreveu a lei? É uma pergunta para vocês. Aonde ele escreveu a lei? Aonde? Não, no monte, mas em qual local ele escreveu? Na onde? Na pedra. Na pedra. A lei diz em João 8. Lembra da mulher? Foi pega no ato do adultério. Pecou. Na lei diz que pegava a pedra e ela tinha que ser. A lei foi escrita na pedra e a pedra matava aquele que pecava. A lei foi escrita na pedra e eles usavam a pedra para matar. Olha bem. Só que Jesus veio com a graça em João 8 e vai chamar, ele chama Jesus. Vai dizer, Senhor, essa mulher foi pega no ato da pedra. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Sim. Só que Jesus vai escrever e vai dizer, aquele que não tiver pecado, atire a primeira. Ninguém atira, por quê? Todos pecaram. E queriam usar a lei para matar alguém. Só que Jesus, ele veio com a graça. E Saulo ainda continuava na lei e achando que ele poderia agir da forma da lei. Pegava-se aquele que confessava a Jesus, matava, prendia. Mas olha o que Jesus vai fazer no capítulo 9. Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus, ele mesmo, vai encontrar com Saulo. Quando encontra com Saulo no caminho de Damasco, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí bem,
visão por 3 dias. E a Bíblia não diz, no capítulo 9, verso 9, e ele ficou 3 dias sem visão. Primeiro sem visão, depois sem, e depois sem beber. Olha bem, amado. Olha só. Encontrou Jesus, sim ou não? Sim. Jesus encontrou com ele no caminho. Aí Jesus fala com o homem. Ele fica sem visão 3 dias. A visão aqui não era uma visão física, era espiritual. Por quê? Saulo já estava cego, porque estava na lei. Mas quando Jesus encontrou com ele, Jesus queria dar uma visão espiritual na vida dele, mudando a história dele. Mas o que me chama a atenção, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. O homem encontrou Jesus, e em 3 dias já estava jejuando. Entendi, Jesus. Aí, Marcos, quantos anos tu tem no Evangelho? E quantos dias tu já permaneceu em jejum? O homem encontrou Jesus, e em 3 dias já estava jejuando. Olha bem, é a Bíblia que diz: 3 dias ele não comeu e não bebeu. Não comeu e nem bebeu, já estava jejuando, pastor. Olha bem, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus vai falar com Ananias, olha o diálogo entre Jesus e Ananias. Ananias, vai à rua chamada direita, porque é um homem chamado Saulo, e ele está na casa de Judá, porém ele está orando. Então vamos lá. Em 3 dias o homem já estava em jejum. Estava orando, pastor. Aí não tem da oração, pastor. Convoca o povo para orar. A gente conta nos dedinhos. Mas esse homem vai nos ensinar aqui o que é ter um encontro com Jesus. Ele estava jejuando, estava orando, e quem jejua e ora tem providência de Deus. O diálogo agora era com Jesus e Ananias. Ananias, olha na casa de Saulo, casa de Judas, perdão. Saulo está lá, e olha, eis que ele está orando e já te viu. Glória a Deus. O homem estava jejuando, orando, e Jesus está dizendo: eis que ele está orando e já te viu. Porque quem jejua e ora, ele não é enganado por ninguém. Tem pessoas sendo enganadas porque não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum. E quando nós oramos e jejuamos, era Jesus dizendo: vai, porque ele já te viu entrando pela porta. Deus estava dando visão para o homem que aceitou Jesus 3 dias. Santo Israel, aleluia. 3 dias. Oh, meu Espírito Santo. Ele já estava orando, jejuando e tendo visão. Não é aquele sonho que tu acorda do lado. Meu Deus. Porque até nos sonhos, que fala que é também revelação, o sonho que José teve foi uma revelação de Deus. O sonho que, porque tem gente que quando Deus quer fazer algo, é igualzinho a história de José. Vocês sabem, José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, até Faraó sonhou. Agora pergunte se
quiser sonhar. Nenhum. Por que, Jesus? Porque quem está preocupado em matar os sonhos, jamais vai sonhar. Jamais Deus vai dar revelação. Jamais Deus vai mostrar algo. Esse homem aqui, 3 dias, estava orando, jejuando, e Jesus falou assim: Neemias, ele já te viu. Mas Senhor, eu conheço ele. Tem ouvido esse negócio de eu ouvir, é um perigo. É porque eu tenho ouvido. É porque alguém falou. Esse negócio é um perigo, tem matado muitos. Eu ouvi, Senhor, que eles têm prendido, matado, levado aqueles que confessam o teu nome. Aí Jesus vai dizer: vai, porque ele está orando. Já te viu entrar e impondo as mãos, mesmo Ananias não querendo. Olha o que Jesus vai fazer. Pode ir, porque para mim ele é um vaso escolhido. O interessante é que ele não queria ir, mas a Bíblia não diz que quando ele chega, ele vai dizer assim: irmão Saulo. Como? Irmão Saulo. Ele não queria ir, mas quando Jesus dá a ordem, Eu creio. alguém vai bater na porta e vai dizer: irmão, isso aqui é algo profético sobre a sua vida, porque Deus vai mandar alguém bater na porta, mesmo não querendo ir, vai ter que ir, ainda vai ter que dizer: irmão. Antes não estava dizendo, está dizendo: eu conheço Jesus, fama daquele, eu sei. Quando Jesus manda, ele direciona e diz: vai. Aí o Ananias chega e vai dizer assim: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te encontrou no caminho de Damasco me enviou a ti para orar para ti. E ele diz assim: impondo-se as mãos, orando. A Bíblia não diz que as escamas caem dos olhos dele, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Olha só, rapaz. O homem em 3 dias orava, jejuava, Deus deu visão, e ele ainda foi cheio do Espírito. Glória a Deus. Quantos anos você tem no Evangelho? Quantos anos você tem no Evangelho? Quantos dias você já jejuou? Quantas horas você ora? Ou alguns minutos? Porque em João, Jesus, quando está no Getsemane, em Lucas 22, quando Jesus está no Getsemane, chama os seus discípulos: Jesus, ora comigo. Aí Jesus sai à parte dos discípulos, Tiago, Pedro e João, e diz: vigiai, porque eu vou orar, a minha alma está angustiada. Quando Jesus volta, os 3 estavam. Aí Jesus vai olhar para ele: rapaz, vocês não podem orar 1 hora. E a gente acha que meia hora é muito, né? Jesus disse: vocês não podem orar 1 hora. Isso é Bíblia, mano. Aleluia. Ó, ele orava, jejuava, Deus deu visão, porque quem ora
ora e jejua, não é enganado. Deus dá discernimento, por quê? Capítulo 16, vocês vão ver. Atos 16, vocês vão ler lá. Quando ele vai para a cidade de Lídia, da mulher chamada Lídia e Lista, ele havia um espírito de adivinhação. E a Bíblia não disse que aquele espírito vinha aí, o servo do Deus Altíssimo. Só que continuamente aquela criança, aquela jovem, falava constantemente. Ele vai olhar e vai dizer: tem alguma coisa errada. Ele não ataca a jovem, mas ele vai repreender o que estava na vida da jovem. Porque tem pessoas que não têm o discernimento, que não oram, não jejua, não tem uma intimidade com Deus, que eles atacam a pessoa, não o que está na pessoa. Paulo vai olhar para ela e para aquela jovem e vai dizer: espírito, saia dela em nome de Jesus. E na mesma hora o espírito saiu. Quem tem intimidade com Deus tem também decidimento e ousadia do espírito de Deus. Olha bem, Deus deu visão e Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Não entendi, Jesus. Eu sou de uma época que o nosso culto iniciava na oração. A oração é o início de todas as coisas. Porque quem quer fazer alguma coisa, ele não faz por si, ele faz através da oração. Quem quer tomar uma decisão, ele não toma decisão por si, ele toma decisão através da oração. A oração é resposta para a vida de alguém aqui nesta noite. E Jesus está dizendo: aprenda a fazer tudo através da oração. Quando você perceber que a oração não está trazendo resultado, porque muitas das vezes traz, mas quando perceber que não está sendo a parte principal, faça o que Jesus falou para o seu discípulo: vai ter demônio que não sai com jejum, a não ser com jejum, não sai somente com oração, mas com jejum e oração. Senhor, porque nós não repreendemos o Espírito na vida dessas crianças? Tem castra que só sai com jejum e oração. Olhe bem, este homem aqui, por nome de Saulo, vai nos ensinar qual é o padrão de Deus para a nossa vida. O padrão de Deus para a nossa vida inicia aqui. O que iniciou lá no Jardim do Éden. Jardim do Éden, o padrão de Deus para com o homem era o diálogo. O diálogo. E toda tardecer Deus descia no jardim para conversar com Adão e com Eva. Pregador, é porque eu não sei orar. Isso aí é mentira, amado. A oração não é algo difícil. A oração é um diálogo, é uma conversa. A gente gasta tanto tempo aí nas redes sociais e conversa, né? A oração você pode conversar com Jesus, com Deus. Não é algo difícil. É a gente que complicamos a oração. Olhe bem. Começou o diálogo, a oração lá no Jardim do Éden. Qual era o padrão de Deus? Deus descia no jardim para conversar com o homem e com a mulher. Quando a mulher por si achou que isso não era o suficiente, ela dá brecha ou abre espaço para conversar e dialogar com a serpente. Porque quem não quer ter intimidade com Deus, acaba tendo intimidade com a serpente. Isso aqui é um perigo. É aonde nós abrimos brechas para conversar com quem não deveria conversar, para falar com quem não deveria falar. E tudo começa através do diálogo. Mas a Bíblia vai nos dizer que este homem vai nos ensinar qual era o padrão de Deus: jejum, oração,
visão e ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Qual é o padrão do mundo, Jesus? É que você se afaste destes 4 padrões. Que você não tenha contato deste padrão. O mundo quer nos afastar deste padrão de Deus. E ele tem conseguido muitos sobre isto. Porque ao momento que eu não oro, eu não vou ter força para jejuar. Ao momento que eu não oro em jejum, Deus não vai te dar visão ou dar decidimento daquilo que nós temos que fazer. Quando eu não oro no jejum, Deus não vai dar visão. Eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Quando eu não sou cheio do Espírito Santo, eu estou fragilizado, estou fraco, para que as ordens, o padrão deste mundo lhe atraia para ele. E o padrão do mundo tem atraído muitos para ele. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer: volta para o padrão de Deus. Volta para o padrão de Deus. Volta a jejuar, volte a orar, volta a ter visão, volta a ser cheio do Espírito, volta ao padrão de Deus. Quando você tiver o padrão de Deus, você vai ver as coisas andar, Glória a Deus. fluir, e Deus fará o seu nome. Porque Paulo estava na rua chamada, mas Jesus já estava conversando com Ananias, dizendo: vai dar. Quando Jesus estava conversando com Ananias, dizendo: vai dar, era Jesus dizendo: fica tranquilo, continua orando, jejuando, eu vou te dar visão e vai vir resposta da onde ninguém quer trazer resposta. Porque quando você entrar neste padrão, ou até aqueles que não falavam, que não conhecia você, ouvia falar mal de você, Jesus vai dizer: é este que eu vou usar para a tua vida. Deus vai usar alguém que você menos espera para trazer resposta de oração, porque Jesus está dizendo: você não pode fugir do padrão de Deus. A promessa dele ainda está de pé sobre a tua vida. Aleluia! Santo Deus! Padrão de Deus! Aleluia! Padrão de Deus é a oração, é a intimidade, porque ele está dizendo: você precisa voltar para o padrão aonde você não deveria ter saído, aonde você não deveria ter saído do padrão de Deus. Deus quer transformar, Deus quer mudar a sua história, quer mudar esta situação, mas ele está dizendo: você precisa voltar para o meu padrão, saia do padrão deste mundo. Enquanto estiver no padrão do mundo, alguém está dizendo: está tudo bem, continua, mas Deus me trouxe aqui para confrontar você. Está dizendo: não está nada bem, você precisa voltar para o padrão que eu tenho para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Glória a Porque está conformado. Porque você se conformou. Porque você se conformou. Ele está dizendo: não se conforme com os padrões deste mundo. Nós não fomos chamados para habitar neste mundo, neste padrão do mundo pecaminoso. O padrão de Deus para a nossa vida era o diálogo que tinha no jardim do Éden. Não era nós que se reunia aqui para ouvir Deus falar através dos pregadores ou dos profetas, mas era Deus que descia no jardim e dizia: Adão, eu preciso conversar contigo. Adão, eu preciso que você coloque nomes sobre os animais. Adão,
Deus é dolorido, mas o mais gratificante é o que Ele tem preparado para nós. Glória a Deus. Porque enquanto nós estiver aqui na terra, nós vamos sofrer pelo padrão de Deus, nós vamos ser humilhados pelo padrão de Deus, nós vamos chorar pelo padrão de Deus. Alguém vai ser apredejado, vai ser menosprezado, vai ser negado, mas quando estiver lá no céu, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. O padrão de Deus vai dizer: eu limparei dos seus olhos todas as lágrimas. Não vai ter fome, não vai ter dor. Toda dor que você passa aqui nesta noite é Ele dizendo: entra no meu padrão, porque eu vou estar com você. Anda no meu padrão, porque eu vou te ajudar. Anda no meu padrão, porque eu vou habitar com você. A minha presença vai atrair o padrão de Deus para a tua vida. Quando o padrão de Deus estiver na sua vida, alguém vai dizer: está diferente. É a presença dele que vai descer sobre a tua vida. Aí o padrão de Deus está descendo aqui nesta noite, está dizendo: eu vou começar a renovar, vou mudar, vou transformar. É a presença do padrão de Deus aqui nesta noite. Curve a sua cabeça, por gentileza. Curve a sua cabeça. Ajuda o teu povo a não se conformar, ó Deus, com o padrão deste mundo, a não se limitar, meu Deus, com as coisas deste mundo. O Senhor nos chamou para ser diferente. É a diferença, meu Deus, que está na nossa vida. Mesmo, meu Deus, que venha doer, mesmo que venha machucar, mesmo que alguns vão nos apredejar, vão nos rejeitar, mas mesmo assim, ó Pai, esperto, contemplou o céu aberto, o Senhor à direita de Deus, dizendo: eu posso ver o Senhor Jesus à direita de Deus. Que os céus aqui nesta noite se abram sobre vidas aqui nesta noite, ó Deus. Se abra sobre esta mocidade, sobre o círculo de oração, sobre o grupo de varões, sobre esta igreja, sobre essas vidas. Que ele seja cheio da tua presença, do teu Espírito. Que o teu Espírito comece a tomar a igreja, comece a renovar a igreja. Que ele sinta força para orar, para jejuar, para estar no teu padrão, para estar na tua presença. A tua presença vem mostrar a diferença. Quantos acreditam que o Espírito de Deus fala? Diga amém. As cartas de Apocalipse todas terminam assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que estava todos reunidos unânime em jejum e oração, e o Espírito Santo falou dentro da congregação, dizendo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra missionária. Você viver no padrão de Deus. Quando nós estamos no padrão de Deus, o Espírito de Deus que fala por nós. Não é nós que precisamos falar, mas Ele vai justificar algumas pessoas aqui nesta noite. Viva no padrão de Deus. Viva debaixo do padrão de Deus, porque o Espírito Santo vai falar. No meio da vida de alguém vai dizer: a obra é minha. Foi eu que chamei. O Espírito. O Espírito falou na congregação e disse: separai Paulo. Mas Paulo, Senhor, tanto perseguia, tanto
perseguir o teu povo? Por que ele e por que ela? A chamada de Deus arde dentro do coração de alguém aqui nesta noite. Está dizendo, volta para o padrão. Enquanto eu prego aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala para esta jovem aqui. Qual que é o seu nome? Graziele. Enquanto eu ministrava, não sei se você percebeu, que eu sempre estava olhando para você. Parecia que a mensagem foi para tu hoje. Mas ainda bem que eu não te conheço, né? Me conhecer, Deus manda dizer assim para você: não adianta fugir do padrão. Não adianta fugir do padrão de Deus. Aonde me esconderei da tua presença? Salmo 139. Se eu for para o céu, tu estarás. Se eu me esconder no mais profundo da terra, a tua presença está lá. Se eu for no mais profundo das águas, a tua presença está lá. Se me encobrir entre as nuvens da escuridão, a tua presença está lá. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já me conheces. Antes que saia uma palavra da minha boca ou da tua boca, Jesus já te conhece. Não tem como fugir do padrão. E quem disse que ia ser falso? Os tredados, perseguições, é por causa do padrão de Deus que Ele quer te colocar na presença dele. Ele está dizendo, Graziele, volta para o padrão. Jejum, oração, vou te dar visão e discernimento e ser cheia da minha presença. Aonde você for, a presença de Deus vai mostrar algo diferente na tua vida. Alguns vão olhar para você e vai dizer: o que está acontecendo? É a presença. A presença vai incomodar alguns e vai atrair outros. E aqueles que Deus vai dizer assim: sai, não corra atrás. É Ele limpando, mas vai atrair alguns para dizer: você não está só. Glória a Deus. Deus vai afastar, vai, sabe? Deus vai fazer uma limpezinha para atrair o padrão dele. Fulano não me mandou mais uma mensagem, não me ligou. Deixa para lá. É Deus dizendo: eu estou limpando, mas vou atrair aqueles que você tem que ficar no padrão, na presença dele. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta noite, pelo poder da tua palavra. Abençoa o servo desta casa, ó Pai, pastor Nelma, sua casa, sua família, toda a liderança do grupo de varões na tua presença. Que o Senhor venha levantar, meu Deus, varões valorosos, mulheres guerreiras, na tua presença, cheia do teu Espírito Santo, na tua presença é o que eu te peço, em nome de Jesus. Todos confessam o Evangelho? Alguns que não são evangélicos, queira tomar a decisão de aceitar, voltar para Jesus, pode vir à frente, e o pastor Nelma,